E aí, cidadão? E aí, cidadã? Seja muito bem-vindo de volta. Recebi kits, hein? Recebi alguns kits interessantes de Bluetooth, o RSL10 da Onsemi, e eu quero apresentar para vocês esses kits hoje no nosso vídeo do iYouTube. Vamos dar uma olhadinha aí. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarentena, né? Estão sobrevivendo aí? Bom, recebi kits, recebi caixinhas e caixinhas e caixinhas aqui da Onsemi, várias caixinhas, né? E aí eu resolvi gravar um vídeo com o que tinha dentro dessas caixas, né? Então são vários kits de desenvolvimento para Bluetooth que a gente recebeu aqui, e eu quero contar um pouquinho dessa linha de Bluetooth da Onsemi, onde ela se aplica, o que esses kits permitem a gente fazer, o que é o device. Então eu bolei aqui uma série de uns 3 vídeos onde a gente vai abordar toda essa linha da Onsemi aí. Deixa eu colocar aqui na tela os nossos slides, né? Então, esse part number desse Bluetooth da Onsemi é o RSL10. Ele está disponível em algumas versões e eu vou mostrar aqui essas versões para vocês. Bom, primeiro de tudo, o que tinha nas caixinhas imensas aqui que a gente recebeu, né? A Onsemi preparou um conjunto bem interessante de kits de desenvolvimento para você testar todo o conceito da linha Bluetooth, como ela funciona. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui na tela, nós temos aqui a board de desenvolvimento grande, né, onde o rádio é um chipset, ele não é um módulo. Nós temos 2 tipos de módulos em formato de moeda, para você fazer testes como se fosse um beacon, né, com uma série de sensores soldados. Aqui, essa pequenininha que está na minha mão é uma dessas aqui, é a RSL10 Sense, né, que mostra. Tem a Coin, a versão Coin, e tem 2 modelos com o conceito de Energy Harvesting. Eu estou com os 2 modelos aqui e a gente vai abordar bastante esses conceitos. Então, essas 4 versões aqui de baixo, elas usam o System in Package, que é um módulo montado com uma série de componentes eletrônicos dentro, já preparado para você colocar no seu projeto, no seu produto. A de cima, ela é um chipset, então eu vou abordar um pouco a diferença desses 2 componentes, né, do chipset e do módulo, e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma deles. Bom, o que é o conceito que a Onsemi preparou com essa linha extensa de kits de desenvolvimento aí? Ela pensou o seguinte: o cliente, o fabricante, o desenvolvedor que está querendo testar o Bluetooth, ele pode começar o seu desenvolvimento num kit de desenvolvimento propriamente dito. Esse cara tem ou a versão com chipset, que é a que eu tenho aqui na minha mão, ou a versão com módulo, né? E você tem acesso aos principais pinos do componente, você pendura coisas externamente a ele, né? Então você tem toda essa parte de conectividade para você testar o seu dispositivo. Tem alguns itens que são plataformas de aplicação. É o caso dessas 2 plataformas de aplicação em formatos de moeda. Uma com o modelo de chipset, uma com o modelo de módulo. A que eu recebi aqui, né, é o modelo de módulo, eu vou explorar ele para vocês daqui a pouquinho. Além disso, uma série de aplicações preparadas como controle de iluminação, sistemas de IoT completo, acionamentos remotos, também foram desenvolvidos com reference designs que você pode utilizar. Além dos kits de desenvolvimento das plataformas de aplicação, existem as soluções sem bateria, que utilizam a energia do ambiente para captar e alimentar o seu dispositivo Bluetooth, os seus sensores, e mandar dados desses sensores. Cara, tem umas aplicações muito legais que dá para fazer com isso, e eu quero mostrar alguma dessas aplicações aqui ao longo do vídeo. Numa última instância, eu não tenho nenhum desses aqui para demonstrar, mas é um conceito
que a OnSemi aborda diversas vezes em projetos e produtos que ela desenvolve, são os Turnkey Partner Products, né? Esses caras são empresas que desenvolvem equipamentos que podem ser utilizados em projetos, né, em aplicações específicas, como por exemplo o crachazinho eletrônico mesh que diz para você a localização de uma pessoa e quais são os status de ambiente daquela pessoa. Esse crachá mesh aqui, por exemplo, ele é baseado no meu RSL10 Sense que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Bom, deixa eu começar com a brincadeira legal, com as coisas legais. O primeiro dos kits que eu recebi é o RSL10 Multi-Sensor Development Kit. O que tem nesse cara aqui minúsculo que você deve estar vendo aí, ó, na minha mão, cabe aqui entre meus dedos, então deixa eu dar um zoom no nosso slide para você entender quais são as coisas que a OnSemi preparou nesse kit de desenvolvimento. Bom, a estrela, né, deste kit de desenvolvimento é o Bluetooth RSL10. O formato que está soldado aqui é o formato de System Package. Nesse quadrado, nesse retângulo aqui, você tem o rádio Bluetooth, você tem a antena, os cristais, a parte de fonte de alimentação, tudo prontinho para você colocar ele para funcionar. Eu vou abordar ele um pouquinho mais em detalhes ao longo deste vídeo aqui ainda. Ao redor deste cara foram pendurados alguns sensores para coletar informações do ambiente. Então eu tenho aqui um sensor de ambiente com temperatura, luminosidade e pressão. Eu tenho uma bússola digital com magnetômetro, giroscópio e acelerômetro, né? Eu tenho um microfone e eu tenho aqui os sensores inerciais, além do sensor de luz ambiente. Uma coisa bem legal desse kit de desenvolvimento é que ele vem aqui, ó, com a interface JTAG. Significa que você pode reprogramar esse cara, gravar o código-fonte, fazer a leitura dos dados através daí. Ok? Então você pode fazer toda a regravação, pode utilizar ele como uma ferramenta de desenvolvimento mesmo, né? Olhando um pouquinho mais em detalhes do que tem nesse kit, deixa eu colocar aqui na tela cheia para vocês, olha só. Temos o sensor de luz ambiente, o sensor de bússola eletrônica com giroscópio de 3 eixos e acelerômetro de 3 eixos. Temos um cara de bússola digital, um sensor de gás, pressão, umidade e temperatura, um microfone digital, o sensor de luz ambiente e um LED RGB, além de uma memória de 64K do tipo E2 mais 3 botões, né, que você pode utilizar da forma que você quiser. Quando você pensar em adquirir esse kit para fazer os seus testes, para fazer as suas aplicações, toma cuidado na hora que você for buscar esse kit na internet, porque ele é disponibilizado em 2 versões, está marcado aqui em vermelhinho nessa observação, tá? Tem uma versão que ele vem com o gravador JTAG, né? Então, se você comprar a versão que vem com o gravador JTAG, você consegue, através do gravador JTAG, pegar aqui na interface JTAG que já está preparada nesse cara, fazer a conexão e reprogramar o mesmo. Colocou aqui na portinha USB do seu micro, você grava o seu código-fonte novamente aqui, né? Ele vem com um suporte à bateria CR2035, né? Então você pode alimentar ele diretamente pela bateria. E esse cidadão aqui, ele tem no chip nativo, eu vou mostrar daqui a pouquinho os detalhes do RSL10, né? Ele tem também o NFC. Então você pode fazer o comissionamento, a passagem de parâmetros para o Bluetooth, dizendo quem é que está pareado, quem é que não está pareado, etc., através do NFC. Então ele vem aqui, ó, deixa eu fazer essa demonstração colocando eu aqui em tela cheia, olha lá. Ele vem com um conectorzinho aqui do lado e essa aqui é a antena NFC que vem no kit. Esses pininhos eu conecto nesse conector que tem aqui do lado. Então se eu fizer esse encaixe aqui, se eu não quebrar, é lógico, né? Sempre tem um efeito demo, né? Ah lá, consegui sem quebrar. Então, nesse momento, se eu pegar no meu telefone celular, por exemplo, né, com um aplicativo de NFC, encostar aqui, eu consigo ler os dados desse Bluetooth ou passar dados para o Bluetooth. Então, isso é uma funcionalidade bem legal. No seu projeto,
você pode pensar em utilizar ou uma anteninha flexível dessa conectada aonde você quiser no seu produto, ou fazer a própria PCB ser uma antena de NFC aonde você pareia os dados ali. Então tudo depende do design que você vai querer para o seu produto, para o seu projeto, né? Então, só resumindo, como eu estava falando, tem duas versões que são vendidas desse kit. Uma versão que já vem com o nosso gravadorzinho JTAG e uma versão sem o gravador JTAG. A diferença entre eles, basicamente, o custo do gravador, né? Por exemplo, lá na Avnet, o RSL10, sinal de menos, Sense, sinal de menos GEVK, eu vou deixar o link disso aí lá nos comentários do YouTube para você ter o acesso, né? É a versão que não vem com gravador. O custo de tela deste cara aqui, deixa eu colocar aqui, ó, 40 tramps, né? E hoje, enquanto eu estava fazendo a gravação aqui desse vídeo, haviam 10 unidades em estoque lá no warehouse da Avnet. A outra versão tem um DB, um D de dado, B de bola aqui no part number. E essa versão, como você pode ver pela própria foto, essa traz o gravador da Sager, né, um JTAG, em que você pode fazer a compilação. Se você comprar a versão anterior, que você pagou 40 tramps, você vai ter que ter um gravador externo se você quiser recompilar o código que está aqui através do JTAG. Não se esquece, eu vou abordar isso, o RSL10 na estrutura de software dele, ele permite que você faça o update over the air, né? O OTA, né? Então você poderia regravar via bootloader sem fio o seu código fonte através do Bluetooth. Só que em ambiente de depuração, enquanto você está testando, mudando o seu código fonte, fazendo a sua aplicação, mudando os sensores, porque não são esses sensores aqui que você vai utilizar no seu projeto, na sua aplicação, talvez não faça sentido você ficar fazendo toda hora esse upload de código fonte através do OTA, né? Do over the air, né? Ter o JTAG é uma solução muito mais fácil, muito mais inteligente em tempo de depuração para vocês, né? Muito bem. O segundo kit que veio numa outra caixinha aqui para nós é um kit absurdo, cara. É absurdo. É um kit do RSL10 com placa solar. Significa que ele não tem bateria, ele não tem alimentação e a alimentação dele vem dessa célulazinha solar que está espetada aqui nele. Deixa eu colocar eu aqui um pouquinho maior, ó. O kit está aqui na minha mão, o kit solar. Isso aqui é a placa do kit, a PCB do kit, e essa aqui é a célula solar que está soldada em 2 pontos. Eu vou dar um zoom aí no slide para você dar uma olhada, né? Então, através dessa célula solar é que ele captura energia suficiente para alimentar o Bluetooth e os sensores que estão aqui. O que tem nesse kit? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar um zoom apenas nele, para ele ficar mais fácil de você ver aí. Dá uma olhada, ó. Nesse cara, a estrela, né? Veio o nosso Bluetooth, o mesmo SIP, né? O mesmo módulo que está soldado aqui no formato de moedinha, também está soldado no formato de Energy Harvesting com a nossa célula solar, tá? Então é o mesmo part number, Colocou-se um sensor da acelerômetro de 3 eixos, um sensor de ambiente para medir pressão, umidade e temperatura, né? O sensor de voltagem e os reguladores para fazer o condicionamento de sinal da minha célula solar, né? Então você imagina uma coisa, cara, qual deve ser o consumo desse chip, desse SIP Bluetooth, mais os sensores, para que uma célula solar tão pequena quanto essa consiga dar conta de alimentar o cara e mandar dados. Olha o tamanho, olha a área. Isso aqui é uma célula Xing Ling, tá? Bem comum de achar aí em qualquer lugar, cara. É uma célulazinha simples, 2 fiozinhos vêm conectados nela e eu tenho aqui os pontos na placa para soldagem. Com essa conexão, isso aqui gera energia suficiente para mandar dados via Bluetooth utilizando o meu RSL10, né? Olhando um pouquinho mais detalhes nesse kit, o que ele vai trazer para nós aí? Vamos dar uma olhada aqui com cuidado. O chip soldado, então, veja só, esse cara em standby consome 55 vou repetir, nanowatts em standby.
Um TX dele a 0 dB, 10 miliwatts. Então, esse circuito de condicionamento de sinal que tem aqui no na minha placa do kit permite que uma célula com uma área pequena como essa gere energia suficiente para esse cara mandar um burst de informação para algum lugar, tendo aqui uma quantidade de energia solar sendo capturada pelo Energy Harvest, né? Nós temos aqui o sensor de temperatura de boa precisão, né? Funcionando naquele range de menos 40 a mais 125 graus de operação. Lembra lá no meu vídeo dos semicondutores, quando eu comentei que existem componentes fabricados com range industrial, automotivo, comercial, etc. Então esse cara aqui é um range praticamente automotivo, menos 40 mais 125. Mas ele é aplicado em soluções para a indústria. Então você vê que há uma confusão disso aí. O que importa é você ver o parâmetro de temperatura pelo qual ele trabalha, né? O sensor de umidade, pressão e temperatura, o acelerômetro de 3 eixos e um firmware que vem gravado nesse SiP aqui, que também tem a interface JTAG, que também você pode pegar aquele mesmo gravador do outro kit, espetar aqui e recompilar os dados, né, todinho se você quiser gravar, mas ele já vem com um beacon Eddstone para você parear com dispositivos da Apple, dispositivos Android ou qualquer coisa, né? E ele consegue mandar dados de acordo, dados dos sensores, né? De temperatura, tensão, tal, cada vez que a célula solar carrega um supercapzinho que está soldado na placa e ele pode mandar isso, né? Então ele pode fazer esse envio de informação. Um dado bem interessante dessa célula solar que está aqui e de como o circuito está condicionado. Tanto luz artificial, como essa que eu estou utilizando aqui, quanto luz solar, somente 180 lux são necessários para que eu dispare o funcionamento do meu circuito. A partir de 180 lux, nessa configuração que está aqui, esse cara já tem capacidade de transmitir. Meninos e meninas, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é uma quantidade de luz muito pequena, tá? E uma quantidade de energia muito pequena para conseguir fazer essa transmissão. Então, isso significa que esse device, o RSL10, é um cara de baixíssimo consumo para conseguir operar em condições tão extremas de baixo consumo quanto essa, né? Esse kit tem lá na A22 duas pecinhas ainda, né? Só para você ter uma ideia de custo, ele custa 53,33 tramps, né? E é o part number RSL10 Solar Sense GEVK, ok? Outro kit maluco que tem ideias malucas para se fazer é esse kitzinho aqui que tem esse dispositivo amarelo, não sei se está saindo amarelo aí no vídeo, né? Mas é esse dispositivozinho amarelo aqui, deixa eu colocar aqui, isso! Olha lá, esse dispositivozinho amarelo soldado, aonde eu tenho aqui o meu RSL10, né? Tá aqui soldadinho na placa, e eu tenho um trambolho aqui. E esse trambolho aqui, ó, deixa eu chegar perto do microfone, eu chego aqui e faço um clec-clec, ó. Né? O que será esse clec-clec aqui? É um movimento para lá e para cá. Essa cabeça metálica que tem aqui em cima, ó, eu faço esse movimentozinho. O que é esse cara aqui? Deixa eu colocar ele em tela cheia. Nós temos aqui uma chave Energy Harvesting. Essa chave é capaz de gerar energia quando ela é pressionada e quando ela é solta. Eu tenho um conjunto de bobinas que se movimentam em um eletroímã, né? Então, cada vez que eu faço esse movimento mecânico de vai para lá, vem para cá, ele faz com que um eletroímã excursione aqui dentro dessa bobininha amarela e faça a geração de energia. Aqui existe um circuito condicionador, né, que permite a captura dessa energia que está sendo gerada. E isso energiza o meu Bluetooth e passa algum dado aí. Só para você ter uma ideia de como é que a gente pode utilizar esse cidadão,
né? Lá no site da Avni tinha 6 peças desse kit, que é o BLE Switch GEVB, né? E o custo dele era de 14,6 tramps, ainda tem esse cara. Então essa aqui é a parte de frente aqui, onde está soldado o meu kitzinho, e na parte de trás tem a chave aqui, como eu mostrei para vocês, ok? Eu tenho lá na Avni uma outra chave dessa, ó. Tá ouvindo? É essa chavezinha aqui da Alps, que é o mesmo princípio de funcionamento da outra chave que está soldada no kit. Eu tenho 2 terminaizinhos aqui na parte de trás dela, e toda vez que eu pressiono, faço clique ou faço clique, na descida e na subida, a mecânica gera um pulso e a mecânica gera um pulso positivo, um pulso negativo. Meninos e meninas, vocês precisam olhar um número assustador que tem nessa chavinha. Ela gera absurdos 170 microjoules de energia cada vez que ela é pressionada para cima, 170 microjoules. Né? 170 microjoules. Pressionada para baixo, 170 microjoules. Ela precisa de uma força de 7,5 newton para ser pressionada, né? Um excursionamento dela é de 3 milímetros, que é o quanto anda a chavinha para cima e para baixo, e ela permite 1 milhão de operações sem quebrar. Meninos e meninas, 170 microjoules para poder fazer o meu RSL10 funcionar. 170 microjoules. É pouquíssima energia. É tão pouca energia que os caras bolaram uma demo. Eu não tenho essa demo aqui, mas esse conceito fica bem legal. E depois eu passo os links aí para vocês, para quem entrar em contato nos comentários. Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. De você fazer para a internet das coisas, um sistema de ligar e desligar as lâmpadas da sua casa utilizando isso aqui como sendo o interruptor. Agora você imagina, se você colocar uma chavezinha dessa aqui sem bateria, cada vez que você apertar, ele gera energia para o Bluetooth, e o Bluetooth sabe, identifica que você fez uma transição de on para off, de off para on. Ou se você só apertar, só der um pico, e não soltar, ele sabe que foi só um pico e você está querendo dimerizar, por exemplo, para aumentar a luminosidade. Você soltou, ele pega e dimeriza para abaixar a luminosidade, por exemplo. E você consegue fazer um interruptor sem bateria que funciona por 1 milhão de ciclos. Sem bateria, que funciona por 1 milhão de ciclos, né? Como que é o circuito bolado para fazer isso? O que tem nesse kitzinho, né? O que tem nesse kitzinho aqui de Energy Harvest da chavinha que eu recebi da Onsemi? Ele tem aquela chave, né, que é tão legal que eu vou depois gravar um outro vídeo só falando dessas chaves de Energy Harvest. Eu acho que tem mercado de aplicação pra caramba disso aí, né? Aí ele retifica essa energia, porque lembre-se, eu recebo pulsos positivos e recebo pulsos negativos. Positivos quando eu pressiono, negativos quando eu solto, e depende da polaridade com que você soldou lá. Então aqui eu só tenho pulsos positivos, já que eu retifiquei essa informação, né? Pego isso aqui, condiciono para a tensão de entrada do RLS10 e deixo um supercap armazenando essa energia. Deixo aqui o meu sistema de clock de referência, e esse cara consegue mandar um pulso de Bluetooth, porque ele armazenou energia e consegue dizer, olha, o botão foi pressionado. No outro lado, no meu sistema que controla a lâmpada, por exemplo, eu penduro outro Bluetooth, esse outro Bluetooth recebeu o dado, e aí ele bate um relé de estado sólido, um sonoff, o que é que você queira colocar aí para fazer essa transição de 0 para 1, o dimerizar de 0 a 100%, colocar 50% a lâmpada, ou seja, você faz o que você imaginar que seu produto tem. Isso tudo com um Bluetooth que está ligado numa chave que gera energia suficiente para ele poder operar por 10 milhões de ciclos sem precisar de trocar a bateria, sem precisar de nada. Para que isso fosse possível, é necessário que esse tal desse RSL10 seja realmente baixíssimo consumo. E aí tem um desafio muito legal para você fazer.
né? Foi feito teste de bancada com esse cara, aonde pegamos uma CR2032, uma bateria típica, está escrita nela que ela tem 200 mAh de capacidade, e a cada 1 segundo nós mandamos um burst de transmissão. Então, na figura 1, é aqui ao longo de um dia inteiro, cada pauzinho desse que você está vendo aqui é uma transmissão do Bluetooth por segundo. Então, a cada segundo o Bluetooth está transmitindo. Veja só. Se eu estivesse utilizando o sistema aqui com a chavezinha, né, que eu aperto, é como se eu estivesse pressionando a minha chave a cada 1 segundo. Cleque, 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 uma vez por segundo. Ou, se eu estou aqui com o meu sistema solar, eu programei ele para cada 1 segundo cuspir um burst de informação. Se a gente pegar uma dessas transmissões aqui e der um zoom, você vai ver que o rádio acordou, foi configurado, setou o canal, transmitiu o dado, aqui é o pico de consumo, e voltou a dormir. Então isso é a duração de 1 segundo de transmissão do meu Bluetooth. E aqui voltou a dormir, consumo, lembra daquele consumo? Consumo absurdamente pequeno, né? Quando eu estou dormindo, deixa eu voltar aqui, ó. 55 nanowatts em standby, 55 nanowatts em standby. Então essa curva que você está vendo aqui é eu colocar o meu brinquedinho a 55 nanowatts. Se a gente fizer uma conta de padaria, que todo esse consumo aqui, a média de corrente é de 5 microampere, uma CR2032 com 200 mAh de capacidade duraria 40.000 horas. Se você dividir 40.000 horas por dias, por meses, por anos, você vai chegar na continha de 4,5 anos. Meninos e meninas, eu tenho um desafio bem bacana para te fazer. Pega esse kit aqui da chavinha, por exemplo, e pega o seu Bluetooth de estimação da marca A, B, C, D ou E. Dissolda o RSL10 e coloca o seu Bluetooth de estimação aqui. E verifica se, ao pressionar o botão, gravando um código-fonte tão parecido quanto o que tem aqui, em que ele, quando é energizado, né? Porque eu saio de uma característica que eu não tenho energia. Subiu a energia, ele pega e transmite um burst dizendo estou acordado. É só isso que essa chave faz. Veja se o seu Bluetooth de estimação vai funcionar. Esse é um desafio bem bacana. E aí você vai ter um benchmark bom para saber o quanto de consumo que o Bluetooth que você escolheu tem perante ao RSL10. Vários dados que eu já tive acesso mostram que o RSL10 é o de menor consumo de mercado, assim, de energia, né? Disparado, cara. É difícil ganhar dele. Tanto é que esse dado que eu retirei no datasheet é bem importante e viabilizou todos esses kits com Energy Harvest que a gente tem aqui, né? O kit com a célula solar, o kit com a chave. Dá uma olhadinha no detalhe do datasheet aqui, ó. Se eu for lá na parte de tensão de alimentação, existe uma tensão mínima para eu fazer o RSL10 acordar. É baseado nisso que a minha chave gera energia para esse cara acordar, né? Então, a partir de 1.1 até 3.3, você já tem esse cara pronto para funcionar. Pera aí que ele está dizendo assim, ó, por favor, olha a tabela de número 2 das recomendadas condições de operação antes de ligar o bichão. E ele diz muito claro aqui, ó, tem um pininho, que é o tal do VBAT, que ele precisa ter no mínimo 1.18 volts de operação, e ele trabalha tipicamente com 1.25 de boa da lagoa, sem nenhum problema. 1.25 volts. Significa que eu posso pendurar uma pilhinha aqui, né? Uma pilha 2A de 1.5 volts e esse cara vai funcionar sem problema. De novo, meninos e meninas, pega o seu Bluetooth de estimação, liga uma pilha de 1.5 volts nele e veja se ele vai partir sem precisar de um DC-DC, de um bust, de um cara que eleve a tensão para 3.3. Porque isso é uma pegadinha do mercado de Bluetooths. Se você der uma olhada, você precisa elevar a tensão para 3V3 para garantir que ele vai funcionar.
O da Onsemi não, tá aqui, ó. Ele, a partir de 1.18 volts, já começa a operar. Máximo que ele aguenta, 3V3, né? E aí eu tenho um pino que é o VDCC, que para esse cara operar aí 1.18, você tem que garantir que esse cara tem no mínimo 0.92. Então, se você manter os dois conectados, né, o VBAT e o VDCC, você garante essas informações aqui sem nenhum problema. Então, isso de circuito ser ligado diretamente na bateria, sem precisar de um bus externo, é o que de verdade permite que uma chave com tão pouca energia sendo gerada, né, poucos milijoules sendo gerados aqui, permita com que o meu Bluetooth acione e funcione e mande dados. Então, esse pressionar e esse soltar gera energia suficiente armazenada no supercap que está conectado direto, sem precisar de um buck, sem precisar de nada para levar essa tensão, que faz o meu RSL10 funcionar. Ok? Muito bem. Continuando aqui, falar do chipzinho, né, em si. Então isso é bem legal. Esse formato que está aí na tela, que é o que está soldado na chave, na moeda aqui no sensor, no meu Energy Harvest, então eu tenho aqui 3 kits com esse SiP soldado, ele é um System in Package. Né? O que é um System in Package? Significa que o fabricante Onsemi colocou dentro dessa caixinha aqui que mede 6 mm por 8 mm, onde você vai ter que soldar esses padzinhos aqui no seu circuito, né? Tudo integrado, antena, parte de filtragem, DC-DC, cristal, capacitor, tal, né? A solução completa desse cara em Deep Sleep 62.5 nanowatts, com o rádio aberto recebendo 5 mW, com o TX transmitindo a 0 dB de potência, 11 mW. 100% certificado com o SIG no Bluetooth 5.0, né? Inclusive com long range, com 2 megabytes de transmissão de camada física. Então tudo que está previsto lá no SIG, esse cara cumpre perfeitamente. Então, esse diagrama de blocos aí é muito legal de ver tudo que tem naquele quadradinho do meu amigo. Então tá lá, ó, a antena tá aqui, o balão de RF tá aqui, a parte de DC-DC você vai ter um pininho apenas para pendurar aqui a minha bateria, mais nada, ele já funciona, né? Cristal, capacitor, oscilador, esse cara precisa de 2 cristais, os 2 cristais já estão lá dentro, né? Eu tenho um Cortex M3, né, que dá acesso a você fazer a programação dele, então você pode escrever o seu código-fonte dentro desse Cortex M3. Eu tenho aqui uma série de periféricos externados através dos I/Os, né, daqueles pininhos para você trabalhar com eles. Então eu tenho SPI, conversor AD, PWM, UART, GPIOs, né? As memórias, né, eu tenho uma memória de dados de 88K, uma RAM. Eu tenho 364K de flash, 32K de RAM e 4K de ROM. E eu tenho também um DSP, tá, interno da Onsemi para você fazer programações de códigos para trabalhar com sensores. Você quer, por exemplo, rodar uma FFT, quer fazer alguma informação matemática mais pesada, você pode tirar esse processamento do Cortex M3 e jogar lá para o DSP. Veja que esse cara não é aquele Cortex M4F que tinha uma máquina de ponto flutuante. Então, para você fazer algumas operações matemáticas direto no core, ele vai ter um peso de processamento. Por isso mesmo, esse cara é um dual core com acesso aqui ao DSP para você poder fazer a programação desses caras. E a cabeça de RF, né, a parte de rádio de RF é Bluetooth 5.0 homologado no SIG, né, totalmente condizente. O circuito elétrico, para você fazer esse cara funcionar, é ridículo de simples, não tem outra palavra, é ridículo, né? Então, você tem pinos ali daqueles pads que precisam ser aterrados, você tem as saídas de I/O, né, de todas aquelas interfaces de periferia, etc. Você tem o pino do VDD e o VBAT, onde você vai fazer a alimentação, né? E você tem aqui um resistorzinho de reset de PUAP, mais nada. Cadê antena? Não precisa. Cadê cristal externo? Não precisa. Cadê indutor? Não precisa. Nada precisa. Tá tudo dentro do SiP. Outra coisa que a Onsemi facilitou demais a vida é o projeto da antena. Opa, como assim antena? Esse cara já tem antena integrada. Então, o que você precisa fazer
é apenas manter o que eles chamam de clearance area, né? Que é a área em placa de circuito impresso aonde não pode ter nada aqui sendo ocupado para que o meu Bluetooth tenha melhor performance. Você vai sempre colocar ele soldado na borda da sua PCB e vai garantir que não tem nenhum layer aqui tapando a irradiação do meu chip. Soldou esses pads todos aqui aterrados, ó, tudo isso aqui é terra, né? Na camada de terra. Mas esses pinos aqui, todos esses pinos aqui eram as terras que precisavam estar naquele meu circuito ali. Deixa eu voltar aqui, ó, nesse meu circuito. Tudo isso aqui é o aterramento necessário para que a antena funcione. Manteve essa clearance area, deixou isso aqui na bordinha da placa com essa pequena espacinho aqui, né, disponível para poder afastar da placa. Alimentou, pegou os dados de I/O que estão nesses outros pinos aqui, acabou. O teu sistema já está funcionando. Inclusive a Onsemi, se você quer utilizar esse cara e tem um projeto, ela pode revisar o layout da sua PCB, ela pode te ajudar nesse projeto se você está em dúvidas. Ela deixa uns reference design bem fácil para você testar e colocar isso para rodar, mas se você precisar de suporte técnico, a gente consegue com a Onsemi suporte técnico disso aí para você fazer o seu sistema. Bom, como é um System in Package, um SiP, ele tem um custo um pouco mais elevado do que um chip. Por quê? Ali dentro já está tudo. Já está cristal, indutor, DC-DC, antena, balloon, casamento de impedância feito. Então, preço de tela na Avnet para 2.500 peças, $6,53 no nosso SiPzinho aqui. O part number do SiP é NCH-RSL10, né? Aí esse final indica que ele é o SiP 101S51ACG, ok? Beleza, muito bom. Essa é a primeira parte do vídeo da Onsemi, onde eu explorei alguns dos kits. Veja só, não liguei eles e não falei do kitão ainda, hein? Eu vou deixar isso para um segundo vídeo, para vocês terem um pouco mais de material, onde eu demonstro aqui o chipset, aonde eu faço os testes, ligo aqui os equipamentos nos aplicativos que a Onsemi disponibilizou e conto um pouquinho mais sobre o que vem aí em relação aos Bluetooth Mesh. Espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver dúvidas sobre esse Bluetooth, como ele funciona, quais aplicações que ele pode ter para você, manda um comentário aí pra gente que a gente tenta te ajudar. Valeu? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. La